Bem, pessoal, como nós falamos na última aula, apresentamos o conceito de ortodromia, tá? Que é o quê? A menor distância entre dois pontos na superfície da Terra, que é considerada uma superfície esférica. Se o navegador fosse fazer o cálculo da distância a ser percorrida entre os pontos A e B, que é uma grande navegação, né? O ponto A saindo aqui da parte norte do Brasil e indo para a parte norte da África, que é uma pernada bastante razoável. Se ele fosse medir o tamanho dessa reta amarela e falasse que essa é a distância entre os pontos A e B, ele estaria errando por muito, porque, na verdade, essa distância seria maior. Essa não é a menor distância entre dois pontos. Isso aqui só funciona quando o cenário é contido num plano. No nosso caso aqui é uma superfície volumétrica. Sendo assim, a ortodromia, que é esse arco vermelho, né, é a menor distância entre dois pontos. Lembrem-se da formiguinha atômica que anda em cima do bambu entre os pontos A e B. Tá? E o que ele fala no nosso slide aqui? Que a ortodromia corta os vários meridianos, que são quem? Que são as linhas verticais. Aqui, ó. Vamos chutar que aqui é o 25. O Brasil está aqui, vamos lá. 24, 23, 22. Estou chutando os valores, viu? Só para vocês terem uma ideia de progressão. 20. Vamos dizer que fosse isso daqui. Essas linhas verticais são os meridianos. E você pode ver aqui que o arco vermelho corta esse meridiano sob diferentes ângulos. Tá? Isso é o que faz a ortodromia. Vamos seguindo. Agora, nós precisamos entender uma outra relação que vai aparecer para nós aqui em navegação. Júlio, você acabou de me dizer que a ortodromia é a menor distância tomada entre dois pontos da superfície da Terra em navegação. Porém, quando nós estamos planejando e colocando a nossa derrota na carta náutica, é muito mais conveniente que nós naveguemos ao longo de uma linha reta, ou também chamada linha de rumo, ou também chamada de loxodromia. Júlio, isso aqui significa o quê, Júlio? Significa o seguinte: se você tivesse que navegar naqueles pontos lá de um ponto A para o ponto B, sobre uma ortodromia, teoricamente, você teria que ficar frequentemente mudando o seu rumo. Para quê? Para que o seu navio percorresse justamente, né, a vara de bambu comprimida. Então você teria que ficar toda hora modificando o rumo para que você pudesse cumprir um arco. Isso aí realmente seria meio inconveniente para a fase de execução da navegação, né, da derrota propriamente dita. Então, o que é feito? Ao invés disso, é muito mais fácil para o navegador navegar ao longo de uma loxodromia, isso é, navegar sobre uma linha reta, porque sendo assim, vai ficar mais fácil para ele manter o mesmo rumo, porque ele vai conseguir cortar todos os meridianos sob o mesmo ângulo, coisa que a ortodromia não faz, ok? Então, a linha de rumo, que é o que nós vemos nas cartas náuticas, né, é também chamada de loxodromia, ou seja, é uma linha reta, é o que nós traçamos na carta. Aqui, a loxodromia, o que nós temos? Novamente aqui, ó, na representação dos nossos meridianos verticais, representação dos nossos paralelos horizontais, o conjunto de encontro dessas linhas verticais e horizontais dá-se o nome de reticulado. E lembra aquilo que eu falei? Ó, estávamos saindo aqui do norte do Brasil, indo em direção ao norte da África.
Agora, diferente do que nós tínhamos no nosso exemplo anterior, você pode ver que, como os meridianos são paralelos entre si, a linha de rumo, né, ou loxodromia, corta todos os meridianos sob o mesmo ângulo. Né? Verde aqui, né? Todos sob o mesmo ângulo. Todos eles. E assim fica mais fácil o navegador poder movimentar o seu navio. Porque a partir daí, se nós formos olhar e considerar que o norte está para cima, ele seguiria aqui o rumo 045. Sem a necessidade de ficar toda hora mudando para acompanhar a curvatura da Terra. Tá ok? Então, a loxodromia corta vários meridianos sob ângulos iguais, o que representa o método mais conveniente de se navegar. Então, relembrando, ortodromia corta os meridianos sob ângulos diferentes. E a loxodromia corta os meridianos sobre ângulos iguais, sendo que, para fins de navegação, a loxodromia é mais conveniente. Ok? Aqui agora vamos começar a ter mais acesso, aqui, ter mais intimidade, né, com conceitos importantes. Temos aqui agora, para que a gente possa fixar bem os próximos conceitos, a gente precisa ter bem na cabeça definido alguns itens que, caso sejam confundidos agora, podem se transformar aí em problemas de entendimento futuro. Primeiro nós vamos ver aqui o que é direção, o que é sentido, o que é direção de referência, o que é proa, o que é rumo e o que são rumos práticos. Tá? Então a gente começa primeiro com a ideia de direção, depois com a ideia de sentido, direção de referência, proa, rumo e rumos práticos. Vamos começar aqui agora falando sobre direções, tá? Aqui à esquerda nós vemos o que nós chamamos de roda dos ventos, que está delimitando, né, as nossas direções norte e sul, leste e oeste. Só que entre estas direções existem pontos que nós chamamos de pontos colaterais, que são pontos que dividem ao meio as direções norte, sul, leste e oeste. E temos o quê? Bem simples de entender também. Pegando aqui o primeiro exemplo. Entre a direção norte e a direção leste, que estão divididas a 90 graus, nós temos o quê? Na bissetriz desse 90 graus, nós temos a direção nordeste. Entre a direção sul e a direção oeste, mesma coisa, 90 graus também. A bissetriz desse ângulo é o ponto colateral sudoeste. E assim sucessivamente para os demais, tá ok? E ainda existem os pontos subcolaterais, que são o quê? São as bissetrizes dos pontos colaterais. Então nós vemos aqui, entre o nordeste e o leste, nós temos mais uma bissetriz aqui agora, no ângulo de 45 graus,
e nós temos aqui a direção leste-nordeste, tá ok?